Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim comentar o capítulo 15 e o apêndice 1 e 2, somente, tá? Tem 3 apêndices e a gente finaliza esse vídeo. Eu comento também, de forma geral, o livro, tá? Mas antes de começar, tá? Esse é o último vídeo. É o último vídeo com relação ao livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Antes de começar, deixa o like. Já deixa logo o like. Desce aí rapidinho, rapaz. Deixa o like. Ou no próprio vídeo mesmo, certo? Like, comenta. Muito bom vídeo. Davi lindo. Sei lá, mais ou menos isso, certo? Compartilha. Compartilha para os seus amigos, para sua mãe, para sua avó, certo? Olha, avó, que cara lindo. Já manda. Olha, tio, sabia dessa? Manda também. E se inscreva no canal se você não é inscrito, certo? Então você pode assistir o vídeo, acompanhar os vídeos, mas não estará inscrito. Então se inscreva no canal, certo? Bora lá, vai ser rápido os comentários aqui. O capítulo 15 é um capítulo muito pequeno. Ele fala a conclusão, o juiz, o rei servo e a tampa da caixa. Essa tampa da caixa ele já inicia desde o primeiro capítulo, né? Essa tampa da caixa ele fala como, tipo assim, a nossa cosmovisão, se eu posso assim associar. Seria tipo assim, a ideia, a verdadeira verdade, eu ia falar. A verdade, seria a verdade, né? Se a gente fosse analisar o mundo, o que a gente pega como verdade e tal, N e outras coisas. Então, primeiro, o mundo, ele foi criado por Deus ou não foi? Então, beleza, se ele foi criado por Deus, então a gente já elimina as religiões, que eu já falei em outros vídeos. As religiões panteístas, porque a gente consegue chegar filosoficamente que Deus ele tem que ser um só, tá? As religiões panteístas, que no caso não tem a ver com o panteísmo. Eu posso dizer que sim, porque o panteísmo ele acredita que cada coisa é Deus, é um pedaço de Deus, né? E na verdade não existe isso. Então a gente consegue concluir filosoficamente e teologicamente. E no caso seria os politeístas, certo? Então a gente desconsidera. Se Deus existe, a gente consegue chegar filosoficamente que é um Deus só. Seria todas as religiões politeístas, panteístas, ateístas, se assim possa associar, elas seriam eliminadas. Então, se Deus existe, ele é um só, aí só sobra 3 religiões. Seria o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E a gente, até o final do livro, a gente consegue concluir qual religião é verdadeira. A gente conclui, por exemplo, no judaísmo, que Jesus Cristo, ele não é dito como Deus. E se a gente afirma que Jesus Cristo é Deus, então a gente já elimina o judaísmo. E também o islamismo, ele chega a ser até, de certa forma, ele tem muitas heresias. Ele concorda também que Deus é soberano, tudo assim. Só que ele tem umas verdades assim também meio estranhas, tipo o caso do 11 de setembro e tal, essas coisas. Então é muito incoerente, né? Tipo, não sei, sei lá, ser o homem-bomba, essas coisas, sabe? Então, tipo, só nisso já daria para concluir que o islamismo ele não é verdadeiro. Fora que eu já contei também em um dos vídeos que eles afirmam que Jesus ele não morreu na cruz. Então, opa, já é uma falsa afirmação, porque se você não considera que Jesus não morreu na cruz, então o cristianismo ele não é verdadeiro, é vã a nossa fé. Paulo cita isso, certo? Então, elimina o islamismo. Só sobra pra gente o cristianismo. Então, é lógica simples, com base em evidências, com base na lógica, certo? E essa seria a tampa da caixa, o cristianismo. É isso que está faltando. Aí vem aquelas perguntas básicas, né? Que ele cita até aqui. Ele cita... Deixa eu pegar aqui para vocês. As 5 perguntinhas básicas. Origem, de onde viemos? A gente foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele. A identidade, quem somos? Né? Ele fala que
somos imagem e semelhança de Deus também, né? Quando a gente aceita a Jesus verdadeiramente, a gente é filho. Mas se eu posso associar de forma mais geral, a gente é criatura de Deus, certo? A gente foi criado por Deus. O propósito, por que estamos aqui? Basicamente, se eu poderia associar o nosso propósito de vida, seria glorificar a Deus. Ele fez a gente para glorificar Ele, para a gente perceber o quão grande Ele é, tá? E se Ele é realmente, e Ele é bondoso, amoroso, misericordioso, infinitamente, que tem compaixão, que tem empatia, infinitamente, por que não adorá-lo? Por que não Ele ser digno de louvor, certo? Então Ele merece sim. Então, o nosso propósito, o significado da vida é viver para Deus. E quando a gente vive para Deus, a gente consegue ter empatia com o próximo, a gente consegue amar verdadeiramente, a gente consegue perdoar verdadeiramente. Quando a gente foge desse propósito e bota outra coisa, a gente não acha muito... Pode fazer, de certa forma, sentido ali para você e tal, mas eu não sei se vai ser algo duradouro, tá? Para sua vida, algo realmente eterno. Porque o que a gente faz aqui perdura para a eternidade, tá? Não no quesito de... Como eu posso associar? Tipo assim, o que eu falar para uma pessoa, aquilo que ela guardar... Tipo assim, digamos que ela não aceitou Jesus, digamos que a pessoa nunca aceitou Jesus, e eu falo de Jesus para ela. Ela aceita Jesus verdadeiramente. Aquilo causou uma marca, e uma marca positiva. Ela aceitou a Cristo verdadeiramente, ela foi livrada do fogo do inferno. Então aquela marca é uma marca positiva e ela levará aquela marca para a eternidade. Alguém falou para mim, talvez eu não lembre futuramente, mas certamente na eternidade ela lembrará, né? Eu fui salva porque alguém testemunhou para mim e tal, essas coisas. E eu também, porque foi por meio da minha vida que Cristo trabalhou. Então, a gente aqui é muito mais além de que uma vida qualquer. A gente está aqui para influenciar. E verdadeiramente, quando a gente é salvo, a gente tem que influenciar as outras pessoas. Seja elas cristãs, seja elas não cristãs. Certo? Esse é o propósito da vida, viver para Deus. Moralidade, como devemos viver. A gente vive de acordo com o que a palavra diz. Se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, se Deus existe, certo? E a gente conclui que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, como a gente deve viver? Com o que a Bíblia diz que a gente deve viver. Não roubar, não furtar, não mentir, amar o próximo como a ti mesmo e entre outras coisas. E a quinta pergunta seria destino, para onde vamos depois da morte, né? Segue-se o juízo. Tem 2 caminhos, céu ou inferno. E daqui eu vou concluir uma parte muito boa. Lembra que o capítulo ele trata sobre juiz e rei servo. O juiz, Deus é juiz. Lembre-se, muita gente tem que Deus, ele é amor, e sim, ele é amor. Só que Deus, ele também é justiça. Lá na cruz, ele exerce as duas coisas. Ele exerce quanto o amor, quanto a justiça. Ele exerce o amor ao morrer pelos nossos pecados, certo? Ele próprio se sacrifica. Mas ele também, nessa sacrificação, ele mostra justiça. Porque Deus, ele não perdoa o pecado. Ele não perdoa o pecado. Ele é santo. É como ele visse qualquer algo que é santo, ele tem que exterminar. Ele tem que exterminar o que é impuro. Porque ele é santo. Ele é santo. Então ele tem que acabar. Por isso Jesus morreu. Mas ele ressuscita, porque ele é Deus. Certo? Então, ele próprio sabia que ao criar o ser humano, da forma que ele queria, o ser humano, ele iria se voltar contra ele, iria pecar. Isso tudo lá desde Adão e Eva. E todos os descendentes de Adão e Eva pecaram. Por quê? Por causa do início, né? Todos eles pecaram, é como se fosse um vírus, vamos dizer assim, que passou. Como se fosse algo genético, vamos dizer assim, entre aspas. Tá? Mas o novo Adão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Paulo cita isso. Tá? Então,
ele não poupa, ele é santo, ele não poupa. Ele tem que acabar com o pecado. Mas como que ele vai acabar com o pecado, certo? Como que ele vai acabar com o pecado? Só que ele não quer que a gente morra eternamente, ou seja, que a gente vá para o inferno, né? Como que ele faz isso? Sacrificando. Ele próprio se sacrificando. Ele faz isso, ele próprio se sacrifica. Ou seja, ao criar a gente, como eu falei, ele próprio saberia que a gente ia se voltar a ele. E ele próprio saberia, pelo seu amor infinito, que ele teria que se sacrificar. Certo? E essa pessoa que se sacrificou foi uma da pessoa da Trindade, que foi Jesus Cristo. Ele próprio se sacrificou. Então ali ele mostra amor, mas o Pai, ele mostra justiça. Certo? Então Deus é justo. Ele não tolera o pecado. Se ele quisesse, como ele não tolera o pecado, você vê o quão Deus é tão poderoso, tão poderoso. Se Moisés contemplasse a face de Deus, ele seria morto, certo? Então, se Deus descer na terra verdadeiramente como ele é, tá? Que na Bíblia ele vem em forma de anjo, né, humano. Se ele vir como ele é, face a face, assim, a gente já era, acabou. É fácil ele matar. Ele pode matar de várias formas, gente, né? Ele pode mandar um meteoro, ele pode fazer isso, ele pode fazer... Morra todo mundo. Morreu. Fazer assim, ó. No pensamento. Morreu. Ou ele pode descer. Ele só pode descer. Desceu na terra, acabou com todo mundo. Acabou com todo mundo. Por quê? Porque é como fosse algo assim... ele é santo. Ele não tolera o pecado. É contra a natureza dele. Se ele vê pecado, ele tem que exterminar. Ele tem que exterminar. Ele não tolera o pecado. Mas ele próprio se sacrifica, né? A ira de Deus estava para vir, só que Jesus Cristo ele impede essa ira contra a gente. Como que a gente impede essa ira? Como é que a gente é livrado do fogo eterno? Aceitando a Cristo verdadeiramente e seguindo ele, certo? E depois ele fala sobre o rei servo. Vou citar aqui uma passagem que está lá em Filipenses 2, do 5 ao 8. Né? Ele foi um rei servo, gente. Deus, ele pode tudo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Se Deus pode tudo, olha o que ele fez. Ele se humilhou, ele virou servo, cara. Olha o amor dele. Ele poderia exterminar todo mundo. Mas agora eu entendo que ele não conseguiria fazer isso, porque ele iria contra a própria natureza dele. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue mentir para si mesmo, entendeu? A gente consegue, mas ele não consegue. Então, ele poderia acabar com todo mundo, com os anjos e tudo, botar tudo de volta, assim, do início. Poderia. Poderia fazer a gente sem pecados, tudo, poderia. Mas ele faz o que ele quer, certo? Só que a gente sempre deve lembrar que ele nunca vai debater, vamos dizer assim, fazer algo contrário à natureza dele. E a natureza de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, tá? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu posso dizer que sim, a natureza dele é uma natureza perfeita. Então a gente não há resquício de dúvidas, certo? Então lá ele fala assim, ó, Filipenses 2, 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Então ali, na cruz, a cruz é o segredo do cristianismo. Na cruz, a gente vê amor, a gente vê justiça, a gente vê humildade, a gente vê muita coisa, muita característica, compaixão,
tudo, gente. Tudo, gente. A gente vê tudo ali, cara. A gente vê paz, a gente vê tudo, cara. Tudo. Então, ali está o segredo do verdadeiro cristão. A cruz. E se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. E lá ele vai tratar sobre o apêndice, só que eu vou dar uma comentadinha rápida aqui do apêndice. Do apêndice 1, ele fala: se Deus existe, então por que existe o mal? Se Deus existe, então por que existe o mal? Primeiramente, se Deus existe e o mal existe, não necessariamente não. Se Deus existe, o mal, ele não existe porque é tipo assim, Deus criou. Não. Ele cria a possibilidade do mal. Por quê? Não sei, depende do propósito dele. Se o propósito dele era morrer na cruz, então verdadeiramente ele criou essa possibilidade do mal para que ele, no final, ele vença. Por quê? Porque ele quis, ele faz o que ele quiser. E quem é você para contrariar? Quem é você? Você é nada, cara. Comparado a Deus, você não é nada. Aí você quer ditar o negócio para Deus. É certo. Mas sempre a gente deve lembrar que Deus ele nunca vai combater contra a sua própria natureza. Então o que ele fizer vai sempre ser justo, certo? Então, se Deus existe, então por que existe o mal? Então, como eu falei, talvez porque ele depende do propósito que ele quer, depende do que ele quer mesmo. Mas ele poderia ter criado a gente sem pecados? Poderia. Mas eu não sei se a gente seria igual a gente, sabe? Não sei. Talvez sim, né? Mas será que a gente seria uns pequenos deuses? Eu não sei como é que a gente... Tá vendo? A gente já vai no campo da especulação. No campo da especulação. E outra coisa. Tem isso, tem aquilo ali, tem aquilo ali. Então Deus não existe, porque tem mal, tem aquilo ali. Nada a ver, cara. Tá nada a ver da poxa. Porque não tem o livre-arbítrio? Deus ele não vai interferir na decisão humana, ué. Porque se ele for interferir em cada coisa, ele vai ter que interferir em tudo. Em tudo. E não é somente nas coisas mal, no sentido de mentir ou matar, essas coisas. Não. Seria no sentido de, tipo, até de você morrer. Você pode morrer por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Bater a cabeça no chão, um avião cair na tua casa, tudo. Ele vai ter que interferir em tudo. Em tudo. Então, poxa. Ele vai ter que interferir em tudo. Ele pode interferir? Pode. Porque para Deus nada é impossível. Só que ele vai interferir no quesito que ele não possa ferir o seu livre-arbítrio, certo? Você vai ter a sua decisão. Então, quando é algo para um propósito maior, e eu vejo isso muito bem. Por que Deus, por exemplo, ele mata crianças e tal, essas coisas? Beleza, tranquilo, fácil de resposta. Como eu falei, ele não tolera o pecado, certo? Todos nós pecamos. Então, ele pode matar todo mundo e ele vai estar justo nisso. Ele vai ser justo nisso. Porque somos pecadores. Então, ele pode fazer essa justiça. Por amor, ele não faz isso. Ele sacrificou-se. Jesus Cristo, certo? Certo, beleza. Mas por que ele mata algumas pessoas? Pelo propósito, né? E outra coisa, geralmente quando ele mata um grande número, ele avisa antes, né? O pessoal é teimoso, o pessoal não aceita, o pessoal tá lá pecando e mais e mais e mais, e a ira de Deus só vai aumentando. Deus é santo, meu irmão. Já era, ele vai chegar uma hora que vai vir a conta e você vai ver. Olha, você não consegue pagar nunca. Você não vai pagar. O burro vai ser, não é um soquinho de humano não, é um soco de Deus, é infinito. Toma. Vai parecer um verme, vai ser amassado. Igual no livro Pecadores na Mão do Deus Irado. Já era, a ira de Deus vem com tudo, meu irmão. Já era, é pra matar mesmo. Pra matar eternamente. Deus não tolera o pecado. Só que ele se sacrifica. Tipo assim, ele não impede a ira dele, certo? Só que ele não impede, só que ele dá uma escapatória. Qual é a escapatória? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele segura a ira de Deus, certo? Então a gente tem essa solução. Aceitar Cristo verdadeiramente e segui-lo. Então, sim, Deus ele poderia ter criado a gente sem pecar, tudo. E por que ele não criou? Porque ele não quis, ué. Por que tu gosta de amarelo? Diga aí, por que tu gosta de amarelo e não azul? Porque tu quer, ué. Porque tu quer.
Não, não. Por que tu gosta de vermelho e não de verde? Porque tu quer. Aí tu vai teimar. Por que tu não gosta de vermelho? Porque tu não gosta, é? Porque sabe por que eu gosto de amarelo? Vai contendar mesmo, vai contendar. Acho que tá certo, né? Contendar, tá certo. Vai brigar mesmo por isso. Quer dizer pra Deus o que ele deve fazer. É mesmo. Só o bichão mesmo, hein? Só o bichão mesmo. Então, outra coisa. Se eu fosse analisar o mal, digamos que o cristianismo seja falso. Beleza. Todas as evidências aí é falsa. Aí, cara, e as outras religiões? E quando você trata com os pessoal que eles, tipo assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não. Biblicamente, na minha visão, cosmovisão cristã, eles estão endemoniados, certo? Eles sabem o poder de Deus. Eles têm Deus como criador, certo? É só perguntar. O pessoal, eles sabem disso. Só que eles veem o mal como algo bom para crescer o humano, algo assim. Não sei muito ao certo. Posso estar errado nisso, tá? Não vou confirmar o certo, mas talvez eles vejam o mal como algo bom, algo necessário. Tipo assim, de certa forma assim, o mal, o mal no quesito de tipo, mal no quesito das adversidades para mim, mas não no quesito de matar alguém e tal. Deus pode transformar o mal em bem, tá? Mas o mal em si não. Mal em si não. Mal em si não tem nada de bom. Claro, né? Aí, o mal já é o contrário de bom. De bem e de bom. Então, e aí? E o poder das trevas? O que você fala? E aí? Cara, o cristianismo ele não é confirmado pelas essas evidências, não. Tem o negócio das trevas também, meu irmão. Tem o negócio das trevas. Né? Na minha cosmovisão cristã, que você considera que é bom pra você. Mas pra mim não é. Tá? Pra mim não é, biblicamente não é. Então, são muitas coisas, muitas características. E quem sabe, quem já foi convertido, que já é ex-satanista, essas coisas, sabe. Sabe, meu irmão. Sabe do poder das trevas. Você acha que tá pra brincadeira? Então, tipo assim, Deus não existiria, talvez, mas o Satanás existiria. Logo, o sobrenatural existiria, logo tem algo além do natural, logo, o cara já deixaria de ser ateu, certo? Seria tipo assim, só não seria o Deus cristão, seria o Deus Satanás, no caso. O Deus Satanás. Né? Por exemplo. E o segundo apêndice, rapidinho, ele fala sobre... Isso não é apenas sua interpretação? E daí? E daí que é só a minha interpretação? E se a minha interpretação for correta e você não tá dando atenção? E daí, meu irmão? E daí? Não tem nada a ver, irmão. Cada um tem a sua visão, certo? Mas a visão correta é a visão que ela vai levar, primeiramente, a lógica em si, a lógica, mas ela também vai considerar as evidências, tudo. E ela também tem que considerar o sobrenatural, é algo lógico. Ela tem que considerar. Ela considerando o sobrenatural, aí que ela pode descartar o sobrenatural. Ela não pode descartar direto. Porque se ela descartar direto, ela já está sendo falha. Ela não está considerando todas as possibilidades. Né? É como eu falei, digamos que eu estou indo para uma casa, tem 3 ruas. Não faz sentido eu considerar 2 ruas. Né? Porque eu quero considerar 2 ruas. Não, eu tenho que considerar 3 ruas. Talvez a terceira rua eu não goste. É ruim, não sei, de passear tudo. Eu não gosto de andar. Mas eu não estou nem aí, eu tenho que considerar. Né? Porque muito tem isso, né? Eu não vou considerar que Deus existe. Porque Deus, eu não quero ver essa visão que Deus tem que mandar em mim. Tá? Essas coisas, eu gosto de ser o meu próprio Deus. É isso, essa é a visão, meu irmão. Eu gosto de fazer o que eu quero e tudo, é isso. Então, eu prefiro considerar que Deus não existe. Essa é a visão. Enfim, o apêndice 3 é muito curto, é sobre o seminário de Jesus e tal, mas eu não vou comentar, não. Livro muito bom. Dos livros que eu li, eu considero, abaixo da Bíblia, o melhor livro é esse aqui. Né? Trabalhou muito o lado filosófico. Ele não trabalha tanto o lado científico, não. É o lado filosófico e histórico.
né? Ele trabalha, de certa forma, pegando filosofia e ciência no início, mais filosofia, mas depois de... Agora eu não vou lembrar, tipo, quase da metade do livro em diante, ele vai pegar para algo histórico. Histórico e lógico, certo? Histórico e lógico. Então ali, tipo assim, filosofia e história e arqueologia. Filosofia, história e arqueologia. Então muito bom. Melhor livro que eu li. Um livro fácil de leitura, certo? Claro que às vezes o cara quebra um pouquinho a cabeça. Eu acho que deu para quebrar mais a cabeça no início, porque é algo mais assim filosófico puro, certo? Então é algo mais filosófico puro mesmo. Aí o cara quebra a cabeça. Mas depois chega algo que é mais histórico, então você só vai. Peraí, isso aqui é na história, certo? Argumentaram isso, então vai pela lógica. Então, se tá isso aqui, não faz sentido isso aqui. É lógica. Você vai pela lógica, tudo e se embora, certo? Vai chegando às conclusões. Então, um livro muito bom. Terminei. Atualmente eu tô lendo Vê o livro do C.S. Lewis, né? Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Tenho Confissões, que eu tenho que continuar. Eu tô lendo o Teologia Sistemática Pentecostal. Eu tô lendo Marco Aurélio. E é isso. Tô lendo 3 ao mesmo tempo, fora a Bíblia, né? Começar o livro de Levítico. Certo? Então é isso. A tampa da caixa é o cristianismo. Já respondi as 5 perguntas. E é isso, né? Se você não aceitou a Cristo verdadeiramente, procure aceitar, porque a ira de Deus está próxima, tá? Como que eu sei que o cristianismo é verdadeiro? Já expliquei, já tem um bocado de vídeo aí explicando. As evidências, cara. As evidências concluem que o cristianismo é verdadeiro. A gente pode ter, de certa forma, um resquício de dúvida que vai sempre existir, que a gente não vai ter todas as respostas, mas ela não impede, tá? É como se fosse assim, tipo, algo que não é tão essencial, tá? Que depois eu posso perguntar a Deus. Como por exemplo, por que o Senhor não criou pessoas... Por que o Senhor não criou a gente sem pecados, por exemplo? Entendeu? Outras caras... Por que não criou 3 sol? Entendeu? Porque ele não quis. A resposta é essa. Por que Deus não criou a Terra, sei lá, com mais terra do que água? Que a Terra... O planeta Terra tem mais água do que terra, né? Por quê? Porque ele quis, ué. Porque ele quis. Ele fala o que ele quer, certo? Aí você quer demais, meu irmão. Os caras querem ser deuses. Os caras querem ser Deus. Entendeu? É algo do humano mesmo. Enfim. Curta, compartilhe, comente, deixa o like se gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!